Aí sim, irmãos e irmãs, iniciemos nossa celebração. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, que vem de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. E ao Senhor com toda alegria, bem exultaremos, sabendo que o Senhor é Deus e Salvador, só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vinde, ó Deus, vamos suplicar o auxílio de Deus, então repitam comigo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Irmãos e irmãs, hoje estamos no terceiro domingo do tempo comum. Faltam 5 domingos para chegarmos à nossa espera pela Páscoa. Faltam 5 domingos para iniciarmos o tempo da Quaresma. Também vale lembrar que durante todo esse tempo a gente vai, como não postei o vídeo do segundo domingo do tempo comum, também vale lembrar que durante todo esse tempo do tempo comum, nós estaremos vendo a primeira parte da vida pública de Jesus, antes da Quaresma. E, irmãos, para bem celebrarmos essa Santa Missa, vamos pedir perdão a Deus, sabendo que nós somos frágeis, sabendo que nós não correspondemos muitas das vezes à vontade de Deus, vamos pedir perdão a Ele. Senhor, que vieste para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador, que se arrepende, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e em bondade, tenha compaixão de todos nós, perdoe todos os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos, nesse domingo em que lembramos a ressurreição do próprio Cristo, domingo, nós fazemos a memória do grande mistério que é a ressurreição. Vamos dar glória a Deus, até porque, como já diz o Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nos bendizemos, nós os adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres
e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para este fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíam o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras são espírito e vida. Vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita. Conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. Vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor
são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. Nossas palavras, Senhor, são espírito e vida. O temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Nossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade cantar os meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu cheiro e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Nossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles
que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado a ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio até a cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui a passagem do Espírito de Deus que repousa sobre mim e me levou a propagar o Evangelho. Irmãos, hoje nós vemos o Evangelho de São Lucas e ele é separado em duas partes. Primeiramente, é uma introdução ao Evangelho dele, e aí ele chega e começa a contar a história da pregação de Jesus Cristo. Porém, cai bem o que ele escreveu no primeiro capítulo dele e o terceiro capítulo, o quarto capítulo. É interessante tudo isso, é que ele fala que muitas pessoas já tentaram escrever, mas não conseguiram, digamos assim. Ele quer dizer que ele não, São Lucas, no caso, ele não participou dos eventos de Jesus Cristo, ele não participou de nada, e ele foi, inclusive, apóstolo, discípulo de um dos apóstolos de Cristo. Então, conforme eles vão contando a São Lucas, ao decorrer do tempo, ele vai escrevendo todas as passagens até formar o seu próprio evangelho. Então, veja que ele tenta escrever, ele usa outras palavras, mas querendo dizer exatamente isso. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, ou seja, entre aquele povo, entre o povo de Deus. Como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, tentaram escrever aquilo que os ministros da palavra, que são os ministros da palavra? Não são aqueles ministros que celebram a celebração da palavra na igreja. Na verdade, os ministros da palavra eram aqueles que guardavam em si, para si, a palavra de Cristo e anunciava ao povo. Como já dizia no último capítulo do Evangelho de Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, quem pregava o Evangelho? Esses tais ministros da palavra. Eles eram os escolhidos para essa pregação. E, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso
de tudo o que aconteceu desde o princípio, ou seja, São Lucas estudou sobre tudo aquilo que aconteceu no meio daqueles que eram ministros da palavra, naqueles que seguiam a Jesus Cristo, e assim escreveu. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ele fala, ó Teófilo, né? Antes ele fala, ó Teófilo, quer dizer, ó povo, né? Ó povo que leu o meu evangelho. Seguinte, eu estudei sobre isso, não veio da minha cabeça, mas, assim, deste modo, que este evangelho te mostre a solidez, te mostre a verdadeira, né, te mostre uma, como poderia dizer, te mostre uma imagem dos ensinamentos que nós recebemos, dos ensinamentos que a gente recebeu durante todo o tempo que o próprio Cristo está aqui, que vocês possam compreender nessa imagem. E vejam, a partir dessa palavra que São Lucas vai falar, né, que São Lucas fala, ele já começa com o Evangelho da Anunciação, se não me engano, Evangelho da Anunciação a Isabel, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Aí, nisso, ele vai relatar a aparição do anjo a Santa Isabel, não, a Zacarias, no caso, falando que, né, como Zacarias não era um homem crédulo na graça de Deus e sabia que tanto ele como Isabel não poderiam ter mais filho, porque eles já eram considerados estéreis. E aí ele fala sobre a mudez, digamos assim, quando Zacarias fica mudo e Isabel recebe um filho, né? Eles recebem um filho e ele coloca o nome de João. E bem, quando Jesus volta para Nazaré, ele vai para a sinagoga fazer a leitura. E essa leitura é muito interessante, que fala do profeta Isaías. O profeta Isaías é um grande profeta, sim, claro. A gente já sabe que o profeta Isaías é um grande profeta. É um profeta porque profeta Isaías. Mas o profeta Isaías é usado por Deus para relatar todos os acontecimentos de Cristo sem dizer o nome de Cristo. Então, o profeta Isaías é muito importante para nós, dizendo que viria, né, uma das cartas do profeta Isaías, uma das profecias, geralmente, acho que no capítulo 43, ele vai falar sobre o servo do Senhor. E quem é esse servo? Nós poderíamos relatar o servo do Senhor como o próprio Cristo, mas, né, até porque ele fala que homem coberto de dores. E quem é o homem coberto de dores? Na Sexta-feira Santa a gente vai compreender isso. Inclusive, a primeira leitura da Sexta-feira Santa é essa leitura do servo do Senhor. E o servo do Senhor é como a ovelha levada ao matadouro. Então, ele relata todo o acontecimento do sofrimento do servo do Senhor. E ele fala, o profeta Isaías fala em um de seus livros, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim quem? O servo do Senhor, né? E porque ele me consagrou a fim de anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E veja, quem leu isso foi o próprio Cristo. E olha como Deus, o agir de Deus, né? Ele pede, né? Estava escrito lá que Jesus foi fazer a leitura, uma leitura quase falando de si mesmo, né? E veja que ele conclui, São Lucas conclui esse evangelho dizendo que Jesus disse, hoje cumpriu-se esta passagem
da escritura que acabaste de ouvir. Então, veja, o profeta Isaías relata o servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? Para a gente, é o próprio Cristo. E o Cristo realmente, ele mostra para a gente que é realmente ele. Porque ele fala que hoje cumpriu a profecia que acabaste de ouvir. Ou seja, ele mesmo se fala, ó, esse cara aqui que o profeta Isaías está falando, esse cara sou eu, entendeu? Então, veja, a profecia se cumpre. O Messias realmente vem ao nosso encontro. Então, aqui ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa nova aos cativos e a libertação dos cativos e aos cegos a visão, né? Então, ele fala de praticamente, na verdade, ele resume todos os milagres de Cristo em exatamente, como é que é? 3. E ele termina, o profeta Isaías, falando que para anunciar o ano da graça do Senhor. E veja que nós estamos refletindo no dia 23 de janeiro. E olha só, o profeta Isaías fala que o servo do Senhor há de anunciar o ano da graça do Senhor. Talvez esse ano, a gente não sabe do futuro, mas acreditemos que esse ano será o ano da graça do Senhor. A gente não sabe o que o Senhor quer de nós, então vivamos pelo menos cada dia um dia. Vivamos pelo menos cada dia um dia. Porque vivendo tudo isso, nós proclamaremos a graça do Senhor durante esse ano de 2022. Irmãos, deixemos Deus controlar o nosso ano. Eu sei que essa não é uma missa de fim de ano, nem dia 1º de janeiro. Mas o ano começa agora. O ano pode ter começado, o calendário pode ter começado no ano, no dia 1º. Mas, irmãos, o ano da graça do Senhor pode ser tanto um ano civil, quanto um ano espiritual, talvez. O ano da graça do Senhor, o Senhor há de agraciar, há de dar a sua graça para nós. Talvez seja isso, nós não sabemos. Podemos criar bilhões de analogias para essa frase, mas que este ano possa ser um ano da graça do Senhor. Liberemos Deus, deixemos Deus agir na nossa vida, para que esse ano seja o ano da graça do Senhor. Como se faz um ano com Deus sem Deus? Como se tem um ano, falar assim, olha, eu tive um ano com Deus, mas em nenhum momento você fez uma oração. Então, já vemos na quarta-feira de cinzas do ano passado, no Evangelho, eu não lembro qual, mas fala, acho que é um dos Evangelhos de São Mateus. Ele fala, e o teu Pai, que vê o que está oculto, verá e te dará a recompensa. Ou seja, vá dentro do seu quarto, faça sua oração e dê o seu ano, consagre o seu ano a Deus. Porque para que seja este ano o ano da graça do Senhor. Irmãos, e veja que Jesus vai na sinagoga ao sábado. O sábado é muito importante para o judeu, né? O judeu, no fim de semana, o dia começa
o dia do judeu começa ao pôr do sol do dia anterior. Por exemplo, o sábado do judeu começa ao pôr do sol da sexta-feira. E o sábado, ele é muito importante para o judeu. Existe um número imenso de regras para se viver o sábado judeu. Tem muitas coisas que a gente faz e que não pode ser feito pelos judeus. Por exemplo, não pode se acender fogo no sábado, não pode se cozinhar no sábado, não pode se, fogo, eletricidade, digamos assim. Não pode fazer uma lista de coisas. E o sábado, quando o povo acorda, a matriarca da família acende a vela e eles vão para a sinagoga. Eles vão para a sinagoga e começa culto ao Deus Altíssimo, No caso, eles não têm a visão de Cristo como Salvador, mas sim eles preveem que virá o Messias, Enfim. Mas é isso. E eu queria explicar um pouco a primeira e a segunda leitura. O dia inteiro de hoje, ele fala um pouco do culto ao Senhor, E é interessante que São Paulo vai dizer um pouco sobre a igreja. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Então, nós, logo São Paulo vai falar, de fato, nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, o Espírito Santo, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros deste corpo. Então, São Paulo indiretamente fala da igreja, porque se Cristo, logo ele vai falar que se Cristo é a cabeça da igreja, vós também sois o corpo. Na verdade, inclusive, ele fala depois. Ele fala depois, como Cristo é a cabeça da igreja e vós sois os membros, nós também somos membros de Cristo, membros da igreja de Cristo. Então, isso que é interessante, Se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós permanecemos num meio de irmãos, porque se nós somos individualmente membros de um mesmo corpo, nós vivemos em um mesmo ambiente, digamos assim. Então, logo também São Paulo vai falar que em Cristo nós somos todos irmãos, porque permanecemos no mesmo corpo. E essa é a união que nós devemos ter perante a igreja. E aqui nós vemos na primeira leitura um pouco do culto a Deus. Que ele fala que esse dia será um dia muito especial para vós, no qual vós encontrareis o Senhor. Então, querendo dizer exatamente isso. Vós encontrareis o Senhor. Esse dia em que vós se reunis, Vós se reunireis. Vocês vão ler a palavra de Deus e se encontrareis com o Senhor. Então, veja,
esse é um dia muito especial, é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez para nós. É um dia super especial que lembramos da vitória de Cristo sobre a morte. Então, esse é o dia que nos servirá de sinal. Esse é um dia especial para nós. Lembramos da vitória de Cristo. Então, esse é o dia que, assim, talvez esse não seja o dia que o o sacerdote Esdras fala para o povo. Talvez não seja um 23 de janeiro, mas a gente imagina que seja a nossa missa, digamos assim, o culto agradável a Deus. Então, esse é o dia que o Senhor faz para nós. Esse é um dia de culto. Esse é um dia que cultuamos ao Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas. Então, que esse dia, que o domingo, no caso, mas que esse dia possa nos servir de sinal que a graça de Deus está entre nós. E que nesse ano, o domingo seja um dia, né, no caso para nós, o domingo, que o domingo seja um dia especial para nós. E para que nós possamos nos encontrar e entregar tudo ao Senhor. E que durante todo esse ano possamos consagrar esse ano como o ano da graça do Senhor. Possamos fazer desse ano como o ano da graça do Senhor. Então, abra o seu coração e peça todas as graças e bênçãos que vêm de Deus, né? E para que este ano realmente seja o ano da graça que vem de Deus. Irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé. Em seguida, nós faremos a oração da comunidade. E depois da oração da comunidade, faremos o nosso ofertório. Professemos a nossa fé, então. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos então agora ofertar a Deus tudo o que vamos ofertar a Deus as nossas preces, aquilo que a gente tem no nosso coração. A nossa resposta será: Pai Santo, atendemos. Pai Santo, atendemos. Confirmai no Senhor a vossa igreja em sua missão, inspirai-lhe gestos, atitudes e palavras que edifiquem o vosso povo. Nós os clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Educai-nos na verdade de vossa palavra,
e assim aprendamos a ser boa notícia para as pessoas e nos ambientes em que vivemos. Nós, os vós clamamos confiantes. Pai Santo, atendei. Fazei por vossa graça que a força de vossa palavra nos faça solidários e fraternos, e de coração e mente abertos aos mais sofredores no mundo, nós os clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Tocai em nossa comunidade para que sejamos educados no amor, na justiça e na comunhão fraterna. Nós os clamamos confiantes. Pai Santo, atendei-nos. Pai Santo, te pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos agora ofertar a Deus tudo que a gente tem, tudo que a gente é. E como eu digo sempre isso, como não temos o Pix de doação, já ajuda demais a sua inscrição no meu canal. E, inclusive, não tem muito a ver na questão da inscrição, mas quarta-feira nós estaremos estreando o nosso primeiro episódio do Pod Lucas. Então, convido a você a assistir e já se inscreva no canal, ative o sininho a todas as notificações. E aqui embaixo, deixa o seu joinha, se você gostar, né? Então, vamos agora ofertar a Deus tudo que a gente tem, tudo que a gente é, no altar. Sobre este altar, vidas frutos bons, corações a soprar. Cantos, festa, mel, maia, espera, cruz, sobre este altar, vidas, frutos bons, corações a sofrer. Cantos, festa, mel, maia, espera, todos vêm pra celebrar. Estes que o amor que nos sucede, que nos faz, tudo é amar, se vai salvação. Possamos participar da unidade do vosso Filho. Honra que a nossa mãe. Pai, teu abraço, onde o pecador tudo que de graça recebemos, nosso Natal. Engrandeces nosso Natal. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do teu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos traga a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade,
É justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de todas as promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Senhor. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e elevou os olhos a vós, Pai, Pai, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai tudo e
Meu corpo será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e elevou os olhos a vós. Pai, Pai, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos a sua morte, Senhor. Proclamamos a sua ressurreição. Maranatá, Maranatá, Maranatá. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque vos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos também da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso bispo Dom Vicente, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós a luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, em piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo, e neste mundo vos viram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, vamos rezar com grande alegria a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E ajudai-nos, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Com um gesto de paz e amor, saúde o seu irmão com a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado, tem de piedade de nós, tem de piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado, de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade e agindo com o Santo Espírito, pela vossa morte e vida ao mundo, livrai-me de meus pecados e do mal. Salvado pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Senhor Jesus Cristo, nosso corpo e nosso sangue, eu vou receber. Não se torne capítulo de condenação, mas por vossa bondade, sempre sustento para mim. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho.
Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Da justiça, ó Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. O Espírito de Deus repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. O Espírito de Deus repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. O Espírito de Deus repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. O Espírito de Deus repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. Oremos. Concedei-nos, Deus, por Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, então, avisos rápidos. Quarta-feira, primeiro episódio do Pod Lucas. Então, convido você a assistir. Só dando um spoiler aí, tá claro esse spoiler que eu vou falar, mas desde já eu já falo para todos vocês. O nosso primeiro episódio do Pod Lucas será com acesso a Portugal. A gente vai conhecer um pouco da história dela, um pouco da vida dela. E antes, já desculpa por todo o contratempo do Pod Lucas, que meu áudio ficou um pouco estourado. Assim, o áudio ficou estourado, eu reduzi o volume, mas do mesmo jeito, talvez em algumas partes não dê para entender, mas do mesmo jeito, dá para entender uma coisinha ou outra, mas dá para entender também as minhas perguntas. Então, mas o importante é que o áudio dela estava maravilhoso e sem palavras. Mas, então, convido você a participar do nosso primeiro episódio. Lembrando que é uma estreia, nem adianta a pergunta, né? A pergunta no chat ao vivo, que somente é uma estreia e eu já gravei. Inclusive, gravei quarta-feira passada, dia 19 de janeiro. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, essa missa foi celebrada lembrando aos entes queridos falecidos. E uma coisa que eu queria fazer agora é uma parte da oração das exéquias, na parte da encomendação do caixa, né?
quando o padre encomenda, ele faz uma oração, e eu quero que vocês respondam. Deixa eu ver o que é para responder. Eu quero que vocês respondam: e brilhe para eles a vossa luz. Ok? Somente isso. Eu vou falar e vocês respondam: e brilhe para eles a vossa, e brilhe para ele a vossa luz. Beleza? Dá-lhe, Senhor, dá-lhe, Senhor, a todos os nossos entes queridos a felicidade eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Agora vamos rezar uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, a poça advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a vós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ó, essa não é a bênção final, beleza? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, permanecendo 3 dias no sepulcro, santificastes os túmulos dos vossos fiéis, para que, recebendo os nossos corpos, fizessem crescer a esperança da nossa ressurreição. Que nossos irmãos e irmãs descansem em paz nesses sepulcros, até que vós, ressurreição e vida, o ressusciteis para contemplar a luz eterna na visão da vossa face. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Agora, para a bênção final, tá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e Santa Dulce dos pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre nós e permaneça para sempre. Demos graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Fiquem em paz e que o Senhor permaneça em vossos corações. Eu vou deixar-me guiar, nem abandonar o teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei, em quem me apoiarei. Para onde eu